Eu vi uma capa pra colocar aqui, mas tá difícil. Deixa eu ver se tá mostrando, deixa eu ver como que tá o áudio. Que hoje a apresentação do livro tô fazendo algo diferente aqui, porque assim eu acredito que eu vou conseguir gravar melhor, certo? Vamos lá que vai dar tudo certo no final. Vamos ver como que está. Vamos ver se dá pra ouvir alguma coisa. Deixa eu ver. Vamos ver como que está. Tá com áudio. Já estou feliz. A paz, meu querido irmão Renan, tenha uma boa tarde. Já estou vendo, gente, que parece que tá dando tudo certo. E aí a apresentação vai ser desse livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva. Ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui no canal. Hoje a apresentação vai ser deste livro aqui. E aí, já vou começar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Vamos falar sobre o nome do livro, né? Não é um livro que tá tão em lançamento assim. O lançamento dele foi em 2025, né? E aí vamos lá, olha, o nome do livro é Estudos do Novo Testamento. O nome do autor é Scott McNiggtt e Nijai K. Gupta. Ele é um biólogo e ele é teólogo. A altura do livro é de 23,7, a largura é de 16,3, a espessura é de 3 centímetros, são 528 páginas, as folhas são amarelas, o acabamento é de capa dura. Editora Thomas Nelson, copyright dele é de 2019 e vindo para o Brasil, primeira edição 2025. Olha só, gente, como que eu faço aqui, tá? Ó, eu faço tudo bonitinho aqui, certo? Para vocês verem. Então eu vou mostrar aqui o livro, fiz aqui algumas separações do livro. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Tem tudo isso aqui para mostrar para vocês. Então, como vai ser muito grande, eu acredito, como é que fala? O vídeo. Então, por um bem maior, achei melhor fazer a live, né? Em vez do vídeo em si, né? Dele feito, né? Vamos ver aqui atrás, aqui, o que que diz aqui. Desculpem, tá, gente, que eu tenho muito problema com gagueira, às vezes, pra ler. Irmão Jackson Winsland. Oi, tudo bem, irmão Jackson? Como o senhor está? Vamos lá, gente. Explore os debates contemporâneos do Novo Testamento com os principais especialistas da área. Então, aqui, complemento a acessível... Oh, complemento, tá vendo? Completo e acessível. Estudo do Novo Testamento e examina o atual cenário nas mais recentes pesquisas e publicações sobre o Novo Testamento, oferecendo ao leitor um guia conciso dos debates contemporâneos. Grandes nomes como Michel Beard, David Capps, Greg Carey, Lynn Nananã, Denis Michael Abson são entre os ilustres colaboradores, e por haver reunido um grupo tão nobre e diversificado de especialistas, a obra abrange ampla gama de pesquisas e publicações feitas em torno dos assuntos mais importantes da área de estudos neotestamentários e que inclui ainda novas disciplinas nesse campo do conhecimento, né? Com todas essas características, o livro apresenta-se
como um compêndio ideal para complementar uma variedade de cursos que tratam do Novo Testamento. E aqui estão falando dos principais autores aqui, tá? Esse aqui já é um senhorzinho, esse aqui já é mais novinho que eu vi lá. E já é PhD. Gente, daqui a pouco vai ter um churrasco em casa, e eu acho que quem vai ficar na churrasqueira vai ser eu. Embora eu vou... Porque o meu primo que ia ficar na churrasqueira não vai vir hoje. Mas vamos ver, eu vou correr um pouquinho da churrasqueira, vamos ver como vai ser. Tá certo? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, esse daqui então é um dos mais novos, tá? Livros aqui, vários canais já fizeram review dele. Quando eu tinha o meu primeiro, se eu não me engano, não tinha, não, esse daqui é novo, então não tenho. Eu acho que eu desinstalei, eh, eu acho que eu ai, como é que fala, gente? Cancelei aquele canal. Gente, se arrependimento matasse a pessoa, eu estaria morta faz tempo, viu, porque eu me arrependi de ter cancelado aquele canal lá, mas deu muito problema aquele canal, porque como se não me engano, eu falei de política, falei sobre outros temas lá que para o YouTube já é mais problemático, então não estava mais dando visualização no vídeo ou as minhas ou os meus reviews é muito ruim, viu, porque não estava mais dando muito review não. Mas vamos lá, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Comprei esse livro no dia 28 de janeiro de 2025. Para quem não sabe, eu dei uma paradinha de comprar livro, porque como os livros ficam todos na minha casa, até eu mudar para apartamento, né? Então vai demorar um pouquinho. Então eu tenho muito livro e eu não tenho mais espaço. Ou é eu ou é os livros. Então, como eu coloco as coisas tudo dentro do meu quarto, então não é possível. Antes eu colocava lá na sala, né? Mas sempre quando vinha alguma visita, eu notava que sumiam alguns livros, né? Então aí eu parei de colocar lá. E como eu não ficava em casa, né, então não dava nem para ver, né, direito. Enfim, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, gastei no livro R$ 59,94, certo? E aí, abrindo aqui, olha, Scott, né, o Novo Testamento, um panorama dos debates acadêmicos mais recentes. Como eu disse aqui, olha, da Thomas Nelson, né, publicado pela Thomas Nelson. Aqui está a ficha catalográfica, o sumário. No sumário que a gente vai verificar aqui, olha, agradecimentos. Eu fiz aqui a separação de algumas coisas aqui que eu acho que vai ser interessante da gente mostrar, tá bom? Olha, primeira parte, contexto do Antigo Testamento. Depois a segunda parte, interpretação. Terceira parte, Jesus, Paulo e a teologia do Novo Testamento. E aí tem os subtítulos também, né? E a quarta parte é falar sobre textos do Novo Testamento, tá? Tudo dentro aqui, olha, tem alguns pontos aqui principais de cada capítulo, certo? Aqui tá os agradecimentos. A inspiração para este livro deriva originalmente do título publicado pela Becker em 2004. Tem uns textinhos aqui, ó, Face do Novo Testamento, organizada da Gran Osber, é isso mesmo? Gran Osber, olha só que chique. Colaboradores, todos aqueles nomes e muitos mais nomes aqui, olha só, muitos colaboradores. Reduções, né, que é para não precisar colocar todo esse nome aqui, então eles fazem a redução aí para economizar espaço, né, do livro. E a introdução, quem é que fala aqui sobre a introdução é o Nijai, juntamente com o Scott. Eu, Nijai, deparei pela primeira vez com aquela, tá em inglês aqui, ó, The Face of New York Studio, o predecessor deste livro. Quando estava na pós-graduação, ingressei no seminário, sobretudo porque queria aprender a estudar a Bíblia de forma mais aprofundada para minha formação pessoal e ministerial. Antes disso, eu não havia estudado a Bíblia em um ambiente acadêmico. O mundo dos estudos bíblicos para este neófito no seminário era intrigante, mas também confuso. Tantos termos técnicos, múltiplas perspectivas, visões ideais divergentes sendo propostas e apresentadas, e tudo isso sempre em fluxo à medida em que os estudos avançam, décadas após décadas. Felizmente, aí fala aqui o nome do livro de novo,
o nome da faculdade, me deu um vislumbre da paisagem dos estudos neotestamentários, ofereceu-me alguns conselhos sobre as principais questões em debates, que me mostrou como e por que as diferentes perspectivas seguem direções diferentes. Aí hoje, cerca de 15 anos depois, a paisagem inevitavelmente mudou, não completamente, é claro, para brincar um pouco, para brincar um pouco mais com metáforas geográficas, podemos dizer de certos marcos, oceanos, as e montanhas provavelmente sempre estarão ali e aí vai indo. Irmão Renan, neste novo canal você pretende compartilhar devocionais, reflexões, pregações suas? Ou será mais review mesmo? Pretendo mais reviews mesmo, tá bom? Este é mais o objetivo do canal, ter mais reviews, tá bom, meu querido? Esse agora reflexões, pregações e outras coisas vai ser mais no canal, Mulher e Teologia, certo? Ó, na introdução, olha, continua assim, resgate de textos. Gente, isso aqui é uma live, tá bom? Então vocês podem aí conversar normalmente, tá? Primeira parte vai falar aqui, ó, contexto do Antigo Testamento, cristianismo primitivo e Império Romano, certo? Quem é que tá falando aqui vai ser o Greg Carey. Introdução, todo o texto aqui, vocês vão ver que eu fiz aqui a separação, sempre vai ter introdução e tal, bem bonitinho aqui pra gente, tá bom? Então aqui, olha, a introdução. Jesus foi crucificado por nós sobre Pôncio Pilatos, de acordo com o credo niceno, é um documento que é ele mesmo um produto da política imperial romana, em face das insuperáveis divisões entre as igrejas orientais. Imperador Constantino convocou o primeiro grande concílio ecumênico com o propósito de restaurar a unidade da igreja. O concílio formulou a confissão, que identifica Roma como a execução pública de Jesus, tendo o imperador pessoal presente nas deliberações. A locução crucificado sob Pôncio Pilatos incorpora a ambiguidade que caracteriza a relação entre o cristianismo primitivo e Roma. Os cristãos primitivos veneravam um Messias judeu que foi executado pelas mãos da autoridade romana, fato brutal que complicava todas as tentativas deles de estabelecerem uma identidade pública, né. As 3 referências do Novo Testamento, aí aqui mostra aqui, olha, Atos 11:26, depois Atos 26:28, depois 1 Pedro 4:16, não indicam uma nova religião mundial, formada por cristãos, como muitos de nós podemos imaginar. Traduziríamos, aí aqui está o nome aqui, ó, Christenoe, melhor por sediocinista. Palavras bem diferentes aqui, eu acabo me atrapalhando toda para ler, tá? Ou mais precisamente por messianitas, pois cada ocorrência indica a suspeita com que os outros julgavam o movimento. Jesus e a primeira geração de seus seguidores viveram no Império Romano e enfrentaram a questão crucial da lealdade. Os 3 evangelhos sinóticos registram a cena em que Jesus enfrenta a questão de pagar imposto a César, e todas as narrativas da paixão dos evangelhos suscitam o problema da identidade de Jesus como rei ou sedicioso. E aí vai indo, olha, aqui tem as lealdades ideológicas, praticando o império, certo? Tudo isso daqui, ó, questões da perseguição. As folhas são amarelas, tá? Olha,
testemunhos variados. Então, aqui tem os romanos, a sociedade romana, os humanos, lembranças de Jesus, o escorregadio de Paulo, e aí vai indo, ó, os exilados e estrangeiros, tá? E indo mais adiante, olha só, separei aqui o segundo capítulo, que aí vai falar aqui, ó, as mulheres nos mundos judaicos, grego, romano e cristianismo primitivo. Quem é que vai falar aqui sobre esse tema é o Lin H. Koike, certo? No primeiro século depois de Cristo, Valério Máximo elogiou Hortência, filha do famoso orador romano Quinto Hortêncio. Aqui fala aqui, olha, 114 a 50 a.C. Ele registra que Hortência defendeu a causa diante dos triunviros com firmeza e êxito, porque trazendo à memória a eloquência do pai, conseguiu a remissão quase integral do imposto. Quinto Hortêncio voltou à vida na linguagem feminina e respirou pelas palavras da filha. A observação de Valério nos lembra da presença das mulheres na vida pública durante o período final da República Romana. Mais que isso, atesta a eloquência, a educação e o decoro de uma mulher, qualidades dignas de um retórico de renome. Neste capítulo, quero trazer acréscimos e observações de Valéria, traçando um espaço mais detalhado da vida das mulheres no mundo grego-romano. Antes de mergulharmos em nosso tema, é preciso delinear algumas hipóteses sobre essa área de estudo. Então, pressupostos refletidos no título do capítulo. Olha só, os pressupostos sobre o contexto no mundo grego-romano, metodologia e fontes, e no princípio, as mulheres históricas no judaísmo, no paganismo e no cristianismo. Vamos dar uma lidinha nessa parte para a gente ter mais ou menos uma noção? Em 1982, Bernadette Brosten publicou sua dissertação na Harvard. Homem, que é mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo em inglês aqui, fala aqui, ó, líderes, mulheres na sinagoga antiga, evidências a partir da inscrição e problemas de antecedentes culturais. Ela apresenta uma releitura de 12 inscrições dos períodos romanos bizantinos que contém mulheres judaicas com títulos, por exemplo, de líder da sinagoga e mãe da sinagoga. Broten alega que a inscrição foram equivocadamente interpretadas como títulos honoríficos com base de conjecturas a priori de que as mulheres não podiam ser líderes nas comunidades judaicas. Elas contestam o uso acrítico de fontes rabínicas para a reconstrução histórica da vida das mulheres e sua crítica hoje, 35 anos depois, permanece relevante para os estudos atuais. Além disso, a ênfase de Proten na cultura material e nas evidências epigráficas continua rendendo resultados impressionantes até hoje. Retratos de mulheres em catatumbas e decorações artísticas em sinagogas, monumentos funerários e honorários, contratos de casamento e recebidos comerciais fornecem indícios que nos ajudam a imaginar melhor a vida das mulheres históricas.
A análise aprofundada que Tem Ilan faz das mulheres judias nas Palestinas reconhece que as mulheres judias que viviam a diáspora, algumas conhecidas por meio de cartas do apóstolo Paulo e do livro de Atos, tinham experiências diferentes em relação às mulheres que viviam na Judéia e na Galileia. E aí vai indo, aqui mostra mais sobre o texto, né? Se você quiser se aprofundar mais sobre o texto, mostra aqui o livro bonitinho, tá? Ela distingue cautelosamente a história real das mulheres da atitude do autor do contexto em relação às mulheres. O projeto de Ilan situa as mulheres no ambiente heterogêneo e mais amplo no judaísmo palestino e alerta que a maioria das fontes literárias reflete as perspectivas dos autores da elite. Isso significa, por exemplo, que as prescrições para que as mulheres permaneçam reclusas nas áreas específicas de seus lares presumem uma casa grande, luxo com que poucas podiam arcar. E aí vai indo, certo? Indo mais adiante aqui, meus queridos, a gente vai ver o que dá para ver que a linguagem, né, do livro não é uma linguagem tão simples assim, não. Ele é mais acadêmico mesmo, tá? Se você procura uma coisa mais rasa e tal, esse livro não vai ser. Construção das Mulheres e do Gênero. Em 1998, Elizabeth A. Clarke escreveu sobre o novo dilema enfrentado por aqueles que estudam as mulheres na história, a saber, a luta para reconstruir a vida das mulheres reais a partir de textos moldados por construtos de gêneros muitas vezes altamente misóginos. Clark nota, e aí vai indo, ó, construção de gênero e os atos de Paulo e Tecla. E aí vai indo. Separei mais um pouquinho aqui para a gente dar uma olhadinha, olha só. Capítulo 3, né? Hermenêutica e exegese. Introdução, quem é que está falando aqui é o Denis. Interpretar a Bíblia é um ato de poder, e com razão, Bárbara afirma que intérpretes femininas já entendem esse axioma há muito tempo, mas podemos igualmente concluir que todos os leitores da Bíblia cujas vozes foram silenciadas ao longo, ao longo das eras sabem o poder que acompanha a capacidade de interpretá-las. Ao longo dos últimos 15 anos, aproximadamente, testemunhamos um crescimento exponencial no volume da literatura que oferece interpretações bíblicas a partir de perspectivas cada vez mais amplas e numerosas. À medida que essas perspectivas interpretativas crescem, também cresce a percepção de que interpretação bíblica é uma arte e não uma fórmula que deve ser seguida exatamente para produzir um sentido correto de todos os tempos. E indo mais adiante, olha, este capítulo sublinha o desenvolvimento e a trajetória do que poderíamos denominar interpretação bíblica pós-moderna, a pedra angular das abordagens modernas, a Bíblia e a crítica histórica. Entre outras abordagens modernas estão a crítica formal, a crítica das fontes, a crítica editorial e a crítica sociocientífica. Contudo, essas abordagens modernas estão sendo equipisada por novas estratégias. Na prática, a interpretação bíblica pós-moderna consiste em uma infinidade de métodos que empregam os termos crítica hermenêutica e interpretação bíblica de forma intercambiável, tais como crítica feminina, hermenêutica feminina ou interpretação bíblica feminina.
Esse enfoque pós-moderno resultam de grupos tradicionalmente, tudo isso é a introdução dela, tá? Marginalizado. Aqui mulheres, minorias étnicas nos Estados Unidos e leitores são ocidentais da Bíblia. Ao lerem a Bíblia a partir de sua perspectiva e de seu lugar no mundo, tendo lutado com o fato de que a Bíblia foi usada para seu lugar no mundo, tendo lutado com o fato de que a Bíblia, foi usada para oprimir certos grupos, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo. Os estudiosos continuamente exploram de que forma as escrituras podem falar àqueles que antes não tinham o poder para interpretá-la. Com essa realidade em mente, esse capítulo busca descrever panoramas interpretações bíblicas afro-americanas, mulheristas, femininas, Lantics e pós-colonial. Não há espaço aqui para a discussão de que mais disciplinas como interpretação bíblica africana, interpretação bíblica asiático-americano, hermenêutica LGBT e outros enfoques socialmente localizados nas escrituras. Mas alguns recursos apresentados nas minhas notas de rodapé podem ser proveitosos para a investigação dessas áreas. Então, aqui está as notas de rodapé, que eu acho muito legal, né? Ter nos livros. Vamos lá, continuando aqui. Também tem havido um reconhecimento cada vez maior da realidade de que as pessoas também leem a Bíblia a partir de uma perspectiva teológica específica. Há estudiosos que são atraídos por textos bíblicos em razão de sua fé. Eles não abordam a Bíblia criticamente ou apenas com estudos de uma obra literária antiga. A interpretação teológica das Escrituras é um empreendimento que tem florescido apesar das dificuldades de ser definidas e da falta de qualquer metodologia evidente para sua prática. Desde já quero destacar um recurso que cito muitas vezes nesse capítulo, o livro As Escrituras em sua interpretação, uma introdução global e ecumênica à Bíblia, organizado por Michael J. Gorman. Essa excelente coleção de ensaios é crítica por especialistas e oferece a todos os interessados na Bíblia. Depois eu vou dar uma olhadinha nessa obra aqui, viu? Não só os estudiosos, introduções proveitosas e uma variedade de temas relacionados à Bíblia e a seu estudo. O glossário do volume será um recurso indispensável ao leitor que buscam se orientar em vasto território do estudo das Escrituras. E aí que tem aqui, olha, interpretação bíblica moderna versus pós-moderno, certo? E aí vai indo, olha só, eclipse da interpretação histórico-crítico da Bíblia por uma prática de interpretação teológica das Escrituras, e aí vai indo, certo? Hermenêutica da resposta do leitor, interpretação bíblica afro-americana, que nem disse lá na introdução, né? Cada capítulo tem a sua introdução, e aí cada capítulo é de uma pessoa que vai estar falando a respeito, né? Agora aqui, olha, separei aqui o Antigo Testamento no Novo Testamento, quem é que vai falar aqui é o Meteor W. Blitz, ou Betts, certo? Aqui, olha, a introdução, vou falar um pouquinho sobre o que você vai encontrar nesse capítulo. É intimidador quando procuramos aprofundar nossa compreensão de como os autores do Novo Testamento fizeram uso do Antigo Testamento. O diálogo rapidamente passa a ser técnicos. Mateus usou o Antigo Testamento em hebraico, aramaico, sírico ou grego. Em que variante dialateral? Eita, Sueli.
Em que variante dialetal? É uma pergunta. Será que ele reapro reaproveitou as citações veterotestamentárias de Marcos ou usou o Antigo Testamento à sua própria maneira? Com que regularidade? Mateus tinha ciência do contexto mais amplo do Antigo Testamento? Se sim, que aspecto do contexto? Até que ponto ele conhecia as teologias, as diferenças de gênero, as fontes, a edição, a arte literária da declaração histórica do Antigo Testamento? Para avaliar todos esses problemas, de que evidências do Antigo dispomos? Qual o grau de certeza das conclusões que podemos tirar? Além disso, ao avaliar o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, precisamos fazer todas essas perguntas, não só em relação a Mateus, mas também em relação a Paulo, Lucas, João, o autor de Hebreus e assim por diante. E a resposta a uma dessas perguntas, como uma pedrinha lançada nas águas calmas de um lago, gera pequenas ondas. Desse modo, surge uma série de perguntas. Por exemplo, se fosse provado corretamente que Paulo preferia citar o Antigo Testamento em grego e o texto de Paulo corresponde a antigas famílias de manuscritos de traduções do Antigo Testamento, que podemos, em geral, classificar como Septuagintas, ou, ou está mais próximo das traduções produzidas por Áquila, Teódicio e Símaco. E se estiver relacionado com a Septuaginta, de que dizer das evidências de que, ao contrário da antiga lenda, a própria Septuaginta não foi um produto uniforme, mas envolveu múltiplos tradutores, revisões e recensões corridas ao longo de um longo período. Além disso, por que Paulo exclui, acrescenta e muda palavras ao citar o Antigo Testamento? Em relação a isso, pode-se detectar padrões de condutas específicos e definidos. E aí vai indo, olha só. Panorama atual do campo, percursos amplos e projetos abrangentes. Lembrando que eu estou mostrando esse livro aqui, tá? Fazendo review desse livro aqui. Abordagem narrativa e a disputa intrajudaica. E aí vai indo, tá? Então esse livro ele é bem acadêmico, tá? Ele não dá para você ler em uma sentar na mesa e ficar só, não, aqui é para pesquisa. Você lê um pouco, depois você para, lê de novo. Depois você para, sempre com um caderninho na mão para você estar fazendo aí a leitura, certo? Gêneros literários, o gênero literário dos evangelhos, quem aqui vai falar aqui é o Wes. E aqui vai falar aqui, ó, introdução. O fato de os acadêmicos refletirem hoje sobre o gênero dos evangelhos em termos tão extraordinariamente diferentes do que refletiam 25 anos atrás é algo a ser discutido, sobretudo o impacto singular da monografia de Richard em 1992 em Cambridge, que é uma faculdade, né? E aí vai indo, olha. Nem todos concordam com Birigi, é claro, mas todo debate posterior reage de um modo ou de outro à sua tese. Neste capítulo, vou fazer um resumo da alegação de Britney. Aqui, ó. Analisar as críticas que ela suscitou e examinar duas propostas alternativas importantes. Cada uma dessas três propostas principais dá uma contribuição importante ao nosso entendimento do gênero dos evangelhos canônicos.
Em suma, os evangelhos são bioi, mais bioi, de um tipo específico. Esses são bióis, aí vai indo, não só ricamente moldadas pelas narrativas das escrituras israelitas, mas também bioi, que levam ao clímax das narrativas. E aí vai indo. Certo? Vocês veem que a linguagem é um pouquinho mais robusta, né? Não dá pra... A cabeça já tá até meio bugada. Ó, os evangelhos como Bioi, o argumento de Burrit. E aí vai indo, tá? Indo mais adiante. É bom a gente ver livros assim por dentro, por quê? Porque assim, um exemplo, se você não é acostumado a uma leitura mais, né? Uma leitura mais focada, assim, você acaba desistindo da leitura, porque você vê que o livro, ele não é tipo um livro, tipo que nem comentário bíblico, não é? Esse daqui é um livro realmente que buga a sua mente, se você não ter uma atenção legal para esse livro, entendeu? Eu comprei mais, assim, porque eu não tinha um livro focado mais atual, né, explicando aqui os estudos do Novo Testamento, como que foi feito, pá-pá-pá-pá, o período daquela época e tal. Esse é o mais atual que tem, tá, no mercado. Mas você vê que se você não ficar ali: "Ah, hoje eu vou ler sobre isso", buga a sua mente, entendeu. Confesso que esse tipo de livro, não é muito meu perfil, eu não gosto muito. Porque ele fica mais parado do que eu estudo, vamos dizer assim. Eu prefiro mais comentários bíblicos, teologia sistemática, alguns temas específicos, né, que aborda, eu gosto muito de escatologia e tal. Então, são livros assim que esse tipo de livro não chama muito minha atenção. Como eu disse, só comprei mesmo porque eu não tenho mais nada de mais atual, não tem mais nada de atual no mercado como esse livro aqui, tá bom? Quando tiver sobre o Antigo Testamento também vou comprar. Mas você vê que a leitura ela é bem cansativa, tá? Indo mais adiante, olha só, o estudo da língua grega. Quem é que tá falando aqui vai ser a Dana M, não sei o que lá, Haris. Quando seminaristas começam a aprender grego, muitos supõem que estão aprendendo uma língua morta, o que pouca coisa mudou em nosso conhecimento dessa língua desde o Antigo Testamento foi escrito. Nada poderia estar mais longe da verdade. As últimas décadas testemunharam alguns avanços significativos e empolgantes, tanto no entendimento atual do grego koiné em geral, quanto no grego neotestamentário em particular. Grande parte desses avanços é resultado da apropriação cada vez maior de novos desdobramentos da linguística pelos estudiosos da Bíblia. Neste capítulo, se concentrará em três facetas importantes dos estudos recentes do campo da língua grega: o aspecto verbal, a análise do discurso e a voz verbal. E aí vai indo, tá? Então aqui vai falar mais sobre a língua grega, a importância da língua grega e tal, certo? Confesso que eu tenho uma invejinha assim de quem já fala grego, essas coisas, mas é muita dedicação, gente. Se até português eu já me embronco todo por falar, imagina outra língua, né? É importante? É, mas ainda não é o meu momento, certo? Jesus de Nazaré, aqui, quem é que vai falar aqui vai ser o Rebe Rebeca, Rebeca, nananã, um nome aqui totalmente diferente, né? Introdução. A pesquisa sobre Jesus histórico se baseia em uma lacuna. Para alguns, ela é extensa, para outros, estreita. Para todos, ela é a distância entre Jesus da história e o Jesus das fontes escritas a que temos acesso. Alguns consideram essa lacuna impreenchível, mas sem importância,
o Jesus real e o único Jesus a quem temos algum acesso, e o Jesus dos evangelhos canônicos. Para outros estudiosos, essa lacuna é o abismo que eles almejam transpor. O autêntico Jesus da história é obscurecido não só pela passagem do tempo, mas também pela própria fonte que pretendemos revelá-lo a nós. A maioria dos estudiosos trajados nesse capítulo reconhece a real distância entre o Jesus da história, Jesus dos evangelhos canônicos e Jesus histórico. O Jesus concluído mediante a esse método de históricos, mas não perdem a esperança em nossa capacidade de buscar e encontrar o Jesus da história com as fontes que nos estão disponíveis. Em geral, eles rejeitam o pessimismo de Rudolf Bultmann, que é uma teologia que eu ainda não tenho, que eu pretendo comprar esse ano ainda. Estou curiosa para saber, viu? Que afirmava que Jesus existiria, mas duvidava que conseguíssemos saber alguma coisa além desse fato concreto, fato que continua sendo contestado por um pequeno, mas ruidoso coro de vozes. Muitos estudiosos, contudo, estão cada vez mais convencidos de que estávamos empregando os métodos errados para tentar obter acesso ao Jesus da história. E aí depois, olha, já vai falar aqui sobre o declínio e a queda dos critérios de autenticidade, tá? Plausibilidade contextual, atestação recorrente, temas gerais, memória social e tradições orais, a essência, testemunho ocular, que fontes, e aí vai indo, tá bom? Indo já para o próximo capítulo, vai falar sobre aqui, olha, Cristologia do Novo Testamento. A introdução, quem é que vai comentar é o David B. Capps. Introdução. Em 1979, Larry Hurtado publicou um artigo intitulado Cristologia do Novo Testamento, uma crítica da influência de... Orfano conclui o artigo sugerido a alguns meios frutíferos para entender como os primeiros cristãos lidaram com Jesus e com a importância dele. Ele faz duas recomendações em particular. Em primeiro lugar, ele diz que as novas e importantes linhas de pesquisa vão investigar a influência do Antigo Testamento na cristologia inicial. As gerações anteriores de estudiosos deram pouca atenção a como as primeiras interpretações cristãs do Antigo Testamento geraram novos enfoques a respeito da importância de Jesus. E aí vai indo, tá bom, gente? Tô lendo aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como será esse livro. Depois aqui, olha, Teologia Paulina, perspectivas, questões perenes e prognósticos. A introdução, Paulo era uma figura polêmica. Quem é que fala que é o Michael? E suas cartas foram contestadas e até usadas incorretamente porque continham algumas coisas difíceis de entender. Aqui, olha, o texto bíblico aqui, você vai ter mais ou menos uma ideia, que eu vou falar em 2 Pedro 3, do 15 ao 16. Esse desafio interpretativo perdura até hoje. Por isso, esse capítulo primeiro apresentará uma visão geral de alguma das primeiras perspectivas sobre a teologia de Paulo, no que, em termo geral, se denomina como era pós-nova perspectiva. Depois examinará algumas teologias paulinas recentes, bem como os desdobramentos ocorridos em certas questões perenes da teologia de Paulo. Em seguida, analisará aspectos de Paulo como teólogo prático. O capítulo terminará com uma breve análise dos rumos
para onde a teologia paulina pode estar seguindo. Então, aqui, ó, perspectivas acerca de Paulo. Confesso que de todos os capítulos, esse é o que mais me chama a atenção, tá? E aí vai indo, olha só. Perspectiva apocalíptica, perspectivas partes, blá, e aí vai indo. Perspectiva de Paulo no judaísmo, perspectiva da ciência social, acho que pulei uma página aqui, ó. Perspectiva de N.T. Wright e seus alunos. Olha, perspectiva ciência social. As teologias paulinas, além de White, The Wright, né? Certo? E aí vai indo, olha só. Temas perenes, Paulo, o teólogo prático, e aí vai indo. Próximo capítulo vai falar sobre escatologia do Novo Testamento, é um segundo capítulo também que chama muito minha atenção. A escatologia é um dos campos mais complexos, controversos e teologicamente significativos do estudo do Novo Testamento. Como tal, é ao mesmo tempo fascinante e desafiadora. É fascinante, por um lado, porque a escatologia constitui o tecido do pensamento neotestamentário, como costuramos temas como cristologia, pneumatologia, somatologia, ética, eclesiologia, missão e salvação, para trocar de metáfora uma das contribuições mais valiosas dos estudos teológicos modernos, talvez seja amplamente amplo do conhecimento, e aí vai indo, tá? Quem é que vai comentar aqui é Patrick. Eu tô já quase ficando sem voz, gente. Eu acho que não tem nem uma hora de live. Olha só. A escatologia do século XX. Aí aqui tem o nome de, ó, como Karl Barth, Rudolf, o pensamento deles, né? Tem aqui o Wins, voltado para teologia, para escatologia, tá? Aqui tem o Rod, né? Charles Rod Dott, Comel, George Norman e Marcos, escatologias contemporâneas. Quem é que vai comentar aqui vai ser o N.T. Wright, pensamento dele. Aqui depois é o Timo, é Brand Pierre, vai falar sobre o tema do que eles vão abordar aqui, tá bom? Ó, James Dunn também, certo? Todos os nomes aí de peso. Depois vai falar aqui sobre o Evangelho de Mateus, introdução, quem é que vai comentar? O Rodney. Vendo, ó, o mundo dentro do texto, a cristologia de Mateus. Não é um texto fácil de você ler, você tem que ter pausa para ler ele, que é um livro cansativo. Vai falar sobre também várias outras coisas aqui, ó. Perspectiva de Mateus sobre o discipulado. E aí vai indo, tá? No próximo, gente, olha só. Então, tem mais muita coisa aqui para vocês verem. Então, esse review aqui para você entender mesmo do que você vai estar comprando, certo? Se você não é uma pessoa assim que gosta, que tem um pouquinho de dificuldade e tal, esse livro vai ser um pouquinho cansativo e tal. Como eu tenho um pouquinho de dificuldade, não vou mentir para vocês não, viu? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, esse tipo de texto assim, ele não me aprofunda mesmo, muito assim, sabe? Não me deixa tão presa como os comentários bíblicos e outros temas em particular. Mas é importante ter na prateleira, porque esse é um livro atual, tá? É o livro mais atual, pesquisas aí do Novo Testamento. Então ele é importante ter, mas se você quer ter para ficar parado na estante, não adianta ter, tá? Que é o índice, né, das passagens bíblicas e escritos do Antigo Testamento. Todos os livros citados aqui estão todos aqui para você entender um pouquinho mais. Todos que estão citados aqui. E depois o índice permissivo, certo? Algumas indicações aí dos livros aí que foi falado e tal. E este é mais um review, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse review, certo? Fiz o review em live mesmo, porque para mim vai ficar mais fácil, pelo menos já vai estar já aí no YouTube e tal, não vou precisar tentar
repostar nem nada. E aí, logo em seguida, depois desse review, eu vou fazer um outro, vou dar uma pausinha, né? Que hoje eu espero ainda fazer mais uns 2 reviews, ou umas 2 lives ainda, pra ter aí no canal, que vai ser desse livro aqui, tá? O Espírito Santo, que eu acho interessante. E depois, Teologia Elementar, e depois eu vou vir com alguns comentários bíblicos também, que é o que eu mais gosto. Tá bom, meus queridos? Então este é mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado do review. Se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações, não se esqueça de deixar o seu joinha. E é isso. Deus abençoe a todos e tchau! Tenham um bom domingo a todos. E lembrando que provavelmente hoje vai ter mais umas 2 lives aí, certo? De eu apresentando aqueles livros que eu acabei de mostrar para vocês. Certo? Então deixa eu finalizar aqui, gente. Eu não sei como encerra. Deixa eu ver aqui, Sueli, como eu vou encerrar isso aqui, gente? Eu acho que é aqui, né? Fim de live. Tchauzinho, gente.